Comigo aqui no estúdio o Jamil Chad, ele é correspondente do estado de São Paulo e tem um blog muito legal que é o jamilchad.net, nesse caso, onde trata de entre outros assuntos, futebol, mas tem muita informação sobre diplomacia, sobre política internacional e também futebol. Por sinal, é o seguinte, o livro é Política, Propina e Futebol. E aí, antes da gente entrar no ar aqui, Jamil, no intervalo comercial, você falava, é exatamente esta ordem que a FIFA dava a importância a relevância, né? Primeira relevância da FIFA, política. A segunda era a questão da propina, depois vinha o futebol. Quando você começa a conhecer a FIFA, você se dá conta que, na verdade, o futebol não é a prioridade. E por isso que quando, no dia 27 de maio, desabou o Império, Marinho preso, outros presos, muita gente fala, puxa, mas ninguém sabia que a dimensão do escândalo era essa. Não, porque na verdade o futebol não era a prioridade. E um pouco o livro tenta demonstrar isso, tenta mostrar com documentos, não é um livro opinativo, não são crônicas, são relatos a partir de documentos do caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro e por que decisões são tomadas. Follow the money. Quer dizer, follow the money. Esse é o princípio. Siga o dinheiro, que é onde nós vamos pegar e encontrar a sujeira toda. Exatamente. E essa sujeira, ela não é dos últimos 2 anos, ela é dos últimos 40 anos. Então, é uma sujeira muito grande e o desabamento, ele é impactante porque ele destrói um sistema que, na verdade, regrou o futebol nos últimos anos. E aí você pensa, bom, mas então o que a gente tem a ver com isso? Bom, infelizmente é a tua emoção de torcedor que foi sequestrada por um grupo que se enriqueceu com ela. Alguém pode dizer assim, mas e o Brasil com isso? Não, é que esse esquema todo é montado e olha, é muito bem montado a partir de um brasileiro. Exato. É a chegada do Avelange na FIFA que começa a montar uma entidade maior que a ONU, porque tem mais países, é incrível isso, mas tem mais países filiados à FIFA do que a ONU, né? E é ele que começa a pensar e aí se juntam o Blatter e outros para montar esse esquema. Exatamente, e, na verdade eu tento mostrar isso no livro, que é um sistema criado ao longo dos anos que pega a parte política. O Avelange foi muito esperto, foi nos anos 70, a descolonização da África. A África, cada país ali começava a ter um governo próprio. Ele chegava em cada país e dizia, olha, antes de mais nada, você já é membro da FIFA e tá aqui a camisa da tua seleção. Então ele já ganhava um aliado para sempre, né? Você tem um embaixador na ONU ou tem uma seleção nacional, né? É de uma esperteza total, né? Agora, a biografia do Avelange é maravilhosa, porque o Avelange é o seguinte, cara, o Avelange nunca teve nenhuma ligação direta com o futebol, ele, inclusive é da natação, ele participa dos Jogos Olímpicos, tá? Mas ele vai sacando, né? Vai se aproximando dos militares no Brasil e aí quando vê, tá lá presidente da FIFA e aí começa a montar todo esse esquema bilionário. Né? Bilionário e clientelista, né? Então, no fundo, o que a FIFA é uma entidade clientelista, que na verdade é a troca de favores entre um grupo restrito de pessoas que se perpetuam no poder. E aí, para a gente, vamos assim, concluir o capítulo Avelange, eu mostro num documento do Tribunal Suíço que fala com todas as letras, e não sou eu dizendo, é um Tribunal Suíço que diz que o Avelange fraudou a FIFA. Você fez várias reportagens antes, inclusive, do escândalo, a gente acompanhou no Estadão, mas a questão é a seguinte, vocês que vivem, e você vive em Genebra, é o assunto da rua, antes, né? Antes do escândalo, era aquela coisa, como a gente fala dos políticos brasileiros aqui, né? Pô, esse bando de ladrão, infelizmente a gente generaliza, né? Todo mundo, olha só, fulano, ciclano. É o assunto da rua em Genebra. Eu sei que, claro, que há uma diferença cultural das pessoas, mas estava no dia a dia de quem mora em Genebra, essa questão assim, aquele cara lá é da FIFA, olha só, aqueles caras lá é uma pouca vergonha. Meu caro, vou só te dar um exemplo. O pessoal da FIFA tem um terno que eles usam, que é muito característico, azul, com o nome FIFA no lado esquerdo. Eles passaram a evitar sair com o terno da FIFA já há algum tempo, antes do escândalo cair. Exatamente. E na própria cidade, em Genebra, mas também em Zurique, o assunto virou assunto de bar. Parece impressionante que na Suíça algum assunto se transforme em assunto, e na verdade eles tinham aquela ideia, não, corrupção é lá no terceiro mundo,
é lá no Brasil, é lá na África, não é aqui. Porque os políticos deles, eles têm um controle maior que a gente. Exato. Né? Então, como eles têm um controle maior sobre os políticos, eu imagino sempre o seguinte, não há esse negócio realmente na mesa de bar. Não é o papo da mesa de bar deles, não é o nosso papo da mesa de bar. Não é de jeito nenhum. Não. Então, mas a FIFA não, a FIFA virou. A FIFA virou porque é um suíço na cabeça de um esquema criminoso. E aí fica muito claro que o negócio passou embaixo das pernas dele, talvez com consentimento de algumas pessoas ali, mas a realidade é que não só o Blatter é suíço, mas os bancos envolvidos na lavagem de dinheiro também são suíços. E aí muda a história. Mudou a regra dos bancos na Suíça? Porque tinha. Quando precisamente mudou? Porque as pessoas agora até se assustaram com esse negócio do Eduardo Cunha no Brasil, né? Que, sim, mas como? As contas estão sendo abertas, não há mais segredo. Não, mudou há algum tempo, mas só que agora ampliou de novo, né? Eles ampliaram o espaço da transparência porque eles também não querem mais esse papo de que os bancos suíços só lavam dinheiro, né? Exato. Na verdade, o que aconteceu foi a partir de 2009 que o Obama chegou nos Estados Unidos e disse, olha, americano com conta na Suíça vai ter muitos problemas. E o que ele fez? Ele pegou os bancos suíços com sede nos Estados Unidos, com filiais nos Estados Unidos e fez um alerta. Se vocês não entregarem os nomes dos correntistas americanos, vocês vão ser multados de uma forma tão absurda que vocês vão à falência. E aí os bancos suíços, o governo suíço teve de negociar uma transformação na lei. Foi por conta da exigência americana. E, só para completar, os bancos suíços entregaram, a gente fala do Eduardo Cunha, os bancos suíços entregaram para o fisco americano 50 mil nomes. 50 mil nomes. Eu não tinha ideia. Não o Cunha. 50 mil nomes. 50 mil nomes de americanos que pode ter dinheiro legal, pode. Absolutamente. Eu sempre digo, eu tenho conta na Suíça. Sim, sim, tu tem conta na Suíça e não tem problema nenhum. Eu declaro, inclusive, né, não conheço muita gente que pode falar isso, mas eu tenho conta na Suíça. Você tem conta na Suíça, é verdade. Mas não é um problema. Jamil, o primeiro livro foi O Jogo Sujo, do Jennings, da BBC. E agora você lança o que você acrescenta, porque de lá para cá a gente tem muito mais informação, mas qual é a diferença entre o jogo sujo, política, propina e futebol? Olha, na verdade o Jennings é a base de todos nós de hoje, tentando trabalhar nisso. O que o Jennings fez foi colocar o holofote na organização e dizer, olha, tem uma coisa errada aqui, tem uma coisa muito errada nessa organização. E o que hoje a gente pode fazer, que é talvez um passo adiante, mas só aconteceu por conta dele, é que hoje nós temos os documentos. Hoje nós podemos traçar, eu cito o nome dos bancos, o número das contas, tudo de uma forma muito mais detalhada do que é que de fato acontece ali dentro. Então, talvez, eu posso dizer que esse follow the money mostre que, na verdade, a propina não é só quando você compra o direito de televisão, e é o que eu tento mostrar no livro, é também quando você faz uma doação de caridade para as vítimas do terremoto no Haiti. A FIFA fez uma doação de $500 mil. Essa doação nunca chegou. Então, quando você calma aí. Então, eles usam até um desastre humanitário, a morte de pessoas, para lavar dinheiro, para justificar a lavagem de dinheiro. Então, é dramático. O Brasil ganhou aquela prevenção especial da FIFA com o jogo no Haiti. Sim. E tem muita gente que diz o seguinte, olha, foi das maiores fraudes que já foram feitas assim, do ponto de vista porque o gesto é muito bonito, né? Exato. Você vai, promove um jogo, a imagem, ali tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos, várias estrelas do futebol mundial foram pro Haiti, aquela destruição toda, aquele povo todo acreditando, aquele povo todo olhando eles, né? O carinho da população com eles. O gesto é muito bonito, mas realmente essa questão e o dinheiro? Então o dinheiro não chegou. O dinheiro nunca chegou. Então você fica pensando, calma aí. Então, toda essa parte legítima do sentimento do torcedor, essa ilusão que a gente cria que é espetacular, né? Que eu tenho filhos, eu quero que eles tenham a ilusão para um jogo de futebol, agora, você fala, não, espera um pouquinho. Na verdade, eu estou financiando alguém quando eu faço isso. E o que eu tento mostrar no livro é justamente quem é que ganha com a nossa emoção. E tentar, né, desconstruir isso aí. Você tem uma ideia de quanto foi desviado nessa história toda? De quanto? Olha, é muito difícil fazer esse cálculo, mas um cálculo inicial
aponta para mais ou menos 140 milhões de dólares. Tá. 140 milhões de dólares. Mas esse é um cálculo absolutamente Esse número inicial. pode ser extrapolado, mas muitíssimo, né, em bilhões, muitíssimo. porque pela FIFA passam bilhões, né? Exatamente. A questão até é o seguinte, né? Que se diz essa situação toda que a gente viu na Copa, o Nando voltou, né? Mas com o horário dele. Temos obrigações com o horário, é isso? Tá numa máscara, o Jamil, que a assessoria informou, ele é Dilma com a assessoria, né? A assessoria informou que ele tem um horário e tal. Como ele vai gravar 1 hora com o Carlos Guimarães, eu fico preocupado, né? Tá bem, então deixa eu liberar o homem, 1 hora com o Carlos Guimarães para na marca do pênalti. Na marca do pênalti, sábado, 3 da tarde. Tá, mas vamos fazer a propaganda aqui. Hoje, na Cultura, 7 da noite. Ô Nando, faz de fotógrafo aqui, eu quero uma foto com o Jamil aqui, por favor, para nós botar também aqui já. Mas vamos lá, Jamil. 7 da noite, hoje na Livraria Cultura do Shopping Country. Vamos fazer também um debate, uma mini mesa redonda também ali, para ver. Não, muda o teu microfone aqui. Pega a cadeira do Nando aqui, que o Nando vai fazer uma foto aqui que eu vou botar depois. Não, fica lá, pode ficar lá. Bota junto com aquela que tu tá dando de ônibus, tá, Felipe? Aquela que eu Quer nos contar essa? Não, o Nando Gross, já viu? Esse pessoal que é chique, brasileiro chique é outro negócio, né? O pessoal não é acostumado a andar de transporte coletivo. Certo. Não, o Nando Gross é o cara que vai pra Londres e só anda de táxi, só anda. Tá certo. Entendeu? Porque em Londres anda de ônibus ou de metrô, porque tem o transporte coletivo, aqui não tem transporte coletivo. Tu não muda os teus hábitos, tu não sabe sair de Heathrow sem andar de táxi, eu sei disso. Tu não muda os teus hábitos, tu é um cara rico e tal. Aí estão me corneteando, que a palavra é essa, corneta, porque eu tenho um cartão tri e ando de transporte coletivo. Eu ando. E eles ficaram impressionados. Muito bem. E eles ficaram impressionados. Vou te dar um detalhe que aconteceu outro dia. Eu flagrei o presidente da Suíça pegando um trem, sozinho. Mas é isso. Sozinho. É isso. Não. Porque é o seguinte, as pessoas estão mal acostumadas no Brasil. Sabe quem que eu encontrei no metrô de Munique durante a Copa do Mundo? Do meu lado, segurando ali o coisinha ali, Silvio Santos. É isso aí. Do meu lado no metrô de Munique. E eu quero dizer pra ti o seguinte, Cenoura, Bravanel e tu é quase a mesma coisa. 2 autoridades do metrô, né? É quase a mesma coisa, esses dois é quase a mesma coisa. Tá, vamos lá. Política, propina e futebol, hoje, 7 da noite, na Cultura, e tem um debate então, também. Um debate, um pouco para colocar em perspectiva o porquê é que esse livro vem agora. E o que, na verdade, eu tento mostrar. Só isso é uma migalha, a contribuição, mas, como a gente diz, a migalha também precisa ser recolhida, né? Claro. Jamil, a situação de você continuar investigando, vai aparecer muita coisa ainda, então. Vai. Eu tenho toda a convicção que a gente não está nem no intervalo do jogo ainda. O livro trata só de CBF. Tem um capítulo inteiro sobre CBF, tem mais ou menos umas 100 páginas da Copa do Mundo no Brasil, os detalhes do dinheiro da Copa do Mundo no Brasil. Tipo o quê? Só dou um exemplo, o capítulo chama-se O Saque do Século. Tá? Então, como na verdade a FIFA, junto com políticos locais, brasileiros no caso, e com a CBF, modificaram a Constituição brasileira para permitir um absurdo financeiro que foi a Copa do Mundo. A transferência de dinheiro público para uma festa privada. A minha convicção é a seguinte, logo após a Lava Jato, que a gente está muito ainda focado na Lava Jato, né? Vem aí um capítulo todo especial da história brasileira sobre a Copa do Mundo. E o ano que vem sobre a Olimpíada. Com certeza. Não há nenhuma explicação lógica para o fato de que a Copa no Brasil custou 2 Copas do Mundo. O Brasil fez uma Copa pelo preço de 2, não é o desconto, né? Não é faça 2 pelo preço de uma, foi ao contrário. Nós fizemos uma Copa que custou a Copa da Alemanha e a Copa da África do Sul. Só isso. Com um detalhe. Custou a Copa da Alemanha e da Copa da África do Sul e não ficou praticamente nada, ficou pouco, né? Porque na Alemanha, eu já disse isso aqui, minha tese é a seguinte, a Copa tem que ser permanente na Alemanha. Se um país quiser fazer a Copa, né, entendeu? Se o país quiser fazer a Copa, o país faz tudo. Faz o metrô, faz o aeroporto, agora tu te apresenta. Isso é uma justiça, porque ficamos com lindos estádios em Manaus, Cuiabá, Brasília. Isso é uma grande injustiça que tu estás cometendo. Em Natal. O de Manaus, inclusive, eu cito no livro, a média de público do campeonato amazonense foi 600. Não, o de Manaus. 600 por jogo. O de Manaus, eu que fui a Parintins, vou dizer o seguinte, a maior festa que vai ser feita no estádio de Manaus vai ser o Bom e Bumbá, não tenho dúvida nenhuma. Quando eles vêm de Parintins para Manaus e fazem Manaus. Aqui, ó, o pessoal na marca do pênalti. Prazer todo meu.